E rapaziada, como é que vocês estão? Eu gostaria de começar a gravar um novo estilo de vídeo aqui pro canal. É um estilo de notícias que já tá bem batido por aí, mas queria falar um pouco do ambiente do Corinthians, passar as últimas notícias para vocês, fazer pré-jogo, fora os pós-jogos, gravar esses vídeos a mais. Queria saber o que vocês acham. E vamos começar. Bom, gente, como a gente bem sabe, o Corinthians vai jogar nesta quarta-feira, dia 25, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. E o Corinthians tem alguns desfalques, dentre eles o Yuri Alberto e o Matheus Pereira, que estão com a mesma lesão. Eles estão com lesão de segundo grau na coxa esquerda. O Caio César, que tá com uma lesão muscular na coxa direita, e o Hugo, né? O Hugo já tá lesionado há um bom tempo. Mas a gente tem algumas altas, por exemplo, o Andileri, provavelmente o Andileri vai jogar no lugar ali do Matheus Bidu, e eu acho correto, tá? Se entrar, porque o Corinthians vai jogar contra o Novo Horizonte no sábado, a gente sabe que não é uma partida fácil. O próprio Marcelo Teixeira falou que não queria que essa partida fosse desse sábado, queria que fosse domingo, mas que a decisão ela vai muito além da decisão dele, né? Que eles precisariam ver cota de TV, essas coisas todas, e por isso o jogo acabou sendo transferido para sábado, 8h30 da noite. O jogo do Corinthians contra o Cruzeiro vai ser nessa quarta-feira às 8 horas. Então precisa dar uma rodagem no elenco, por mais que tenha que focar no brasileiro, é semifinal e o Novo Horizonte não eliminou o Santos. Santos esse que tá uma grande de uma piada nos últimos tempos, essa é a realidade. Por mais que eu queira acreditar que o Corinthians estava parelho, o Corinthians ganhou, o Alemar acabou de ganhar 3 títulos, é o atual campeão paulista. Malemar fica ali na metade da tabela. Então eu acredito que o Corinthians possa vir a brigar aí, mais do que o Santos, com certeza, mais do que o São Paulo, só não mais do que o Palmeiras. E é isso, gente, sobre o jogo do Corinthians. Eles iniciaram as preparações hoje, no dia 23, segunda-feira. A rapaziada que jogou mais de 45 minutos, eles fizeram ali um treininho específico sem bola. E para rapaziada de recondicionamento físico, no caso, e para rapaziada que jogou menos de 45 ou não jogou, eles fizeram um treino normal. E basicamente é isso. Palpites, comentem aí embaixo quais são os palpites de vocês para o jogo. E vamos para a próxima notícia, cara. A próxima notícia é um tema um pouco pesado, que está acontecendo bastante, aconteceu recentemente na Europa, o caso Vinícius Júnior Prestiani, e dessa vez é o caso do Hugo Souza, que sofreu ofensas racistas por torcedores da Portuguesa, que eu nem consigo taxar de torcedores, tá? De verdade. E, bom, para ser mais específico, eu vou até ler aqui, cara, porque é uma coisa ridícula, mas vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Cara, chamaram ele de favelado, sem dente, passa fome, piolento, vai cortar esse cabelo. Quem gravou esse momento aí foi a Jovem Pan. E, gente, a gente tá em 2026, cara. Quem fala que isso é mimimi, quem fala que isso é piada, pra mim isso é ridículo. Você tá ofendendo uma pessoa, você tá xingando um ser humano só porque a cor dele é diferente da sua. Cara, qual o sentido disso? De verdade. Toda a força pro Hugo Souza, tanto a Portuguesa quanto o Corinthians lançaram notas de repúdio perante essa triste notícia desses dois idiotas que ofenderam o Hugo, e um próprio torcedor da Portuguesa, inclusive, foi lá e chamou a atenção dos caras, porque sabia que a Gaviões, toda a torcida do Corinthians estava lá, e também tinham três PMs lá perto deles, segundo a notícia. É uma coisa que nos tempos atuais já não devia mais existir, infelizmente existe, a gente tem que lidar com isso, e enfim. Eu acho que cada dia mais isso devia diminuir até o momento que acabasse. E eu não comentei do caso Vinícius Júnior Prestiani, por mais que eu tenha assistido o jogo e tudo mais, porque eu foco aqui em futebol brasileiro, mas se vocês quiserem eu posso comentar do caso também. Bom, gente, próxima notícia aí é sobre as prioridades do Corinthians. Essa entrevista que o Marcelo Paes concedeu para a Federação Paulista de Futebol foi muito interessante e ele fala um pouco sobre as prioridades do Corinthians no momento. E ele fala sobre a renovação do Memphis Depay e tem uma coisa que é mais importante que isso no caso, que é quitar a dívida com o Tadjeres. Por quê? Porque o Corinthians tem medo de que isso possa resultar em um outro transfer ban. Tanto que o nosso presidente, o Stabile, foi lá para a Argentina tentar lidar com isso, Marcelo Paz tentando lidar com isso. A dívida gira em torno, segundo o
GE de 25,35 milhões de reais, acrescido de juros. E para mim, cara, tá certo. O Corinthians precisa quitar essa dívida o mais rápido possível. Se tiver mais um transfer ban, o Zaccaria Labiat não vai poder ser inscrito, o Andileri, não sei, já foi inscrito, também não vai poder. Acredito que o Corinthians tá certo. Tanto que, segundo o próprio Marcelo Paz, o Corinthians pretende fazer essa renovação do Memphis Depay dar certo até antes do dia 20 de junho, né? Antes do início da Copa do Mundo, que vai ser antes disso, mas enfim. Antes do início da Copa, o Marcelo Paz e os representantes, eles querem se reunir com o Depay e discutir essa questão da renovação. Até porque ele quer continuar no Corinthians, acho o Corinthians uma grande instituição, já é claro, mas... eu acredito que o Corinthians tenha que diminuir a pedida salarial, tanto que questionaram isso daí para o Marcelo Paz, e ele disse que isso daí já é mais do que transparência, isso seria quebrar o negócio do clube, né, os negócios, e eu acredito que, enfim, se ele não quis citar isso daí, alguma coisa tem, cara. O Memphis Depay, supostamente, né, o Memphis Depay, ele tem 30 milhões pendentes com o Corinthians, cara. Tudo isso de bônus por título, coisa que poderia estar quitando a dívida com o Tadjeres aí. O Corinthians vai ter que dar um jeito de pagar para o Memphis Depay. E tem que rever essa renovação de contrato. É uma grande glória do Fabinho Soldado e do Augusto Melo. Trouxe benefícios, mas trouxe muitos malefícios para os cofres do clube que já estão uma draga, né? E o caminho ideal, segundo passo, seria esse, né? Que tá com o Tadjeres e conseguir renovação com o Memphis Depay, o que eu acho importante, porque o Memphis, ele recomendou o Zaccaria Labiat, é um cara que jogou junto com ele lá no PSV, então se ele recomendou, cara, ruim ele não é. Jogou pelo Trash, tava lá na China, se eu não me engano, nos últimos tempos, jogou pelo PSV bastante tempo, jogou pelo Sport, mas não obteve muito sucesso. E vamos ver como é que ele vai ser aqui no Brasil. Nos últimos anos ele tem mais de 30 participações em gol aí, só que ele não consegue completar partidas muitas vezes por conta das lesões infinitas do cara. E a gente espera que aqui ele consiga jogar pelo menos metade das partidas. Tanto que ele está com um contrato de produtividade que, caso as metas sejam atingidas, tem a opção de renovar até o fim de 2027. Bom, gente, no mais é isso. O Corinthians tem muitos jogos para enfrentar aí nos próximos dias. Esse calendário é uma maluquice. Vamos jogar já contra o Cruzeiro, contra o Novo Horizontino. Se tudo der certo, a gente classificar, já vamos jogar as 2 partidas do Campeonato Paulista, as finais, né? E vamos jogar dia 11 contra o Curitiba já. E é ali uma loucura total. E eu espero que o Dorival tenha um elenco, porque ele citou que ele precisa de mais 2 atacantes ali. E, cara, ele não tá errado. O elenco é enxuto, tem muito jogador da base que tá cru ainda, não tá pronto para enfrentar uma situação como essa. E eu acredito que o Corinthians é isso. O Corinthians é raça, mas depois do jogo contra a Portuguesa ali, cara, deu para perceber que o time, sei lá, tava tirando um pouco o pé. Eu escutei alguns comentários, comentários do Cross, do 14, por exemplo, eu escutei muita gente falando e eu tiro minhas próprias conclusões pelo que eu assisti lá do estádio, cara. Os caras, eles estavam supostamente com uma soberbinha, né, perante a Portuguesa, por mais que a Portuguesa tenha jogado muito bem. E bom, porém isso precisa ter em mente que pode ser Capivariano, pode ser Novo Horizontino, pode ser Ponte Preta, pode ser quem for. Tem que jogar com a mesma mentalidade, tem que jogar certinho, pensando jogo após jogo. Porque agora que estão chegando as peças, o Dorival vai ter que saber montar. Mas acima de tudo, o Dorival tem que saber montar e os jogadores precisam entender o momento do clube. Até porque, ó, Pedro Milan chegou, Andileri voltou, Caio César tá aí quando se recuperar, Matheus Pereira quando se recuperar também tá aí. Então as peças estão chegando. O Zaccaria Labiat tá chegando. Então, cara, a gente tem que pensar principalmente na situação do clube atual, mas o Dorival tem que pensar que tem que ter um time para jogar essas competições, mas dentro desse time tem que ter peças que, quando entram, não desencaixem a equipe, não façam a equipe perder a intensidade, perder a triangulação, perder os laterais barra alas, perder o estilo de jogo. O Alan chegou também aí. Na quarta-feira vai sair o pré-jogo, Corinthians e Cruzeiro, com as possíveis escalações, tudo bonitinho. E o pós-jogo, a análise de sempre. Mas enfim, no mais é isso. Se vocês puderem curtir o vídeo, dá um like, se inscrever aí. E eu agradecido demais a hypar o vídeo também, se possível.
E é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vai, Corinthians! E comentem aí embaixo se vocês querem que eu grave pós-jogo de outros clubes, se vocês querem que eu faça um grande mercado da bola brasileiro e europeu, os dois juntos ou separados. Comentem para mim e eu vejo o que dá para fazer mediante as situações. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço. E é isso aí, rapaziada. Até amanhã no jogo Corinthians e Cruzeiro.